Muito bem-vindo a mais um podcast do E-Commerce Puro, mais um marketplace aqui na mesa do E-Commerce Puro para a gente conversar e entender como é que funciona, os segredos da operação. E esse marketplace, ele nasceu aqui em Curitiba, é o Madeira Madeira, e seja muito bem-vindo, Robson Privado, cofundador do Madeira Madeira, que honra! Valeu, Gabriel, obrigado aí por estar aqui. Ainda mais para Curitiba, né? Então, curitibano aqui, o negócio aqui de Curitiba, então é um prazer estar aqui compartilhando um pouco dos aprendizados dessa jornada aí de mais de uma década. Boa! Mais um unicórnio daqui, assim como Olist, Ebanks, né? O Madeira Madeira também vem voando, o que é muito legal. Antes de entrarmos aí no assunto do Madeira Madeira, eu queria que você explicasse a tua jornada profissional. Como que você iniciou ao ponto de estar ali, cara, como um cofundador de um marketplace tão forte assim no Brasil? Legal. Bom, para falar da minha jornada, eu preciso falar dos meus pais. Meus pais são empreendedores nordestinos, meu pai de São Luís e minha mãe de Recife. E aí eles vieram para cá, basicamente, meu vô por parte de mãe veio para Curitiba criar a primeira escola de informática no final da década de 70. E aí, resumo da ópera, para não ficar me alongando aqui, eu acho que tem muito mais coisa para falar. O meu pai acabou, depois de casar com a minha mãe, entrando no negócio também, meu avô se afastou. E eu cresci nessa família de dois empreendedores. Então, aqui em Curitiba, né, no ramo de educação, por isso que a gente estava conversando anteriormente, adoro educação por isso. E eu tive dentro de casa exemplo de empreendedorismo desde cedo, né? Ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de praticar esportes. Então, assim, fui atleta de basquete. Infelizmente, pela altura, um pouco pela habilidade também, não consegui ser profissional. Mas no final ali, né, do colegial, eu estava querendo fazer educação física. Então, estava querendo virar coach, né, técnico, mais de basquete. E aí, acabei, enfim, fazendo vestibular para educação física, aqui na Federal. E na época, essa escola de informática tinha virado uma faculdade, que é a Facet. E meu pai falou assim, olha, tem certeza que você só vai fazer educação física? Por que você não faz administração também? Então, um resumo da ópera, apliquei para as duas, passei nas duas. E comecei a fazer as duas faculdades, uma de manhã e de tarde, educação física na Federal e administração à noite. E no final do primeiro ano eu falei, cara, é legal esse negócio de educação física, acho que posso ser um bom técnico e ter uma carreira aqui, mas eu já vi uma oportunidade ali na parte de negócio, de business, e no final do primeiro ano eu acabei montando a minha primeira empresa. Então, com 19 anos, 19 para 20 anos, eu estava montando a minha primeira empresa. E foi unir o útil ao agradável no ramo da educação física. Então, eu acabei montando uma consultoria que depois virou um sistema. Não tinha startup, isso já fazem 20 anos. Mas que fez um sistema, basicamente, aí de terceirização de avaliação física para academias. Escolhi meus sócios, na época, meus amigos de educação física. Acabou não dando muito certo na sociedade. E depois de alguns anos, a gente ficou ainda 5 anos com a empresa. E acabamos vendendo a empresa, né, a parte do software. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Eu já tenho um pouco de experiência, né, como empreendedor, mas eu sabia que faltava um pouco de experiência corporativa. Eu falei, quero voltar a empreender. E nessa época, tinha alguns programas de trainee, na época. E eu lembro que tinha 2 programas, que era da Leroy Merlin e da KPMG, né? E aí eu comecei a fazer os dois, falei, vou tentar passar um desses dois. Tinha um amigo meu que tinha passado num programa de treino da KPMG, ele falou, cara, isso aqui não é o teu perfil. Cara, assim, você vai morrer aqui dentro. Daí eu falei, bom sinal. Passei nos dois, mas acabei escolhendo a Leroy e foi uma baita escola para mim. Foi quando eu entrei no varejo primeiro, então no offline. Era o primeiro programa de trainee da Leroy no Brasil, então foi uma baita escola. Então todos os contatos com os levos, enfim. Isso foi que ano? Isso foi 2009, 2009. final de 2008, 2009, isso aí. E aí, para mim, foi uma baita escola, porque eu aprendi um pouco do corporativo, não tinha nada, tudo que eu conhecia era ter trabalhado com meus pais, a minha própria empresa, que era uma empresa pequena ainda. E eu aprendi muito sobre gestão de pessoas, que era o que eu não entendia nada, né? E a questão de foco no cliente, como é que funcionava de fato uma empresa, vamos falar assim, grande empresa corporativa, né? E eu fiquei lá 3 anos, né? Nem acabei de terminar o trainee, já virei gerente comercial, então aquela questão, né? Vim para a loja de Curitiba, fiquei aqui por quase 3 anos. E final de 2011 para 2012 eu estava querendo voltar a empreender. Então aquele bichinho, né? Falei assim, cara, empreender, aprendi bastante. E acabou que nesse mesmo momento, 2012, eu acabei conhecendo o Daniel e o Marcelo, através de um headhunter.
que estava buscando na época a Madeira, o Daniel e o Marcelo tinham acabado de começar a Madeira ainda como um business de família, e eles estavam buscando fundo de investimento, né? Então, primeiro, os primeiros fundos de investimento. E foi nessa época que eles falaram, cara, a gente precisa ter alguém com mais experiência de varejo, né? Os fundos que estavam querendo, né? Falaram assim, você precisa ter alguém aí que conheça mais disso. E eles chegaram até mim. E aí, long story short, aqui para não, né? Acabei indo, né? Falar com o Daniel. E o Daniel falou, pô, Robinho, eu tenho uma oportunidade aqui. Mas eu falei, olha, eu não estou procurando emprego. Eu estou procurando projeto, sou empreendedor. Ele falou, cara, acho que tem um caminho aqui. Acabei me juntando ao Daniel e Marcelo aí em 2012. E aí, de lá para cá, né? Aí, ó, espero a gente falar um pouco dessa jornada, mas foi um pouco essa minha trajetória profissional. Muito bom. Algumas coisas que você falou. Começou ali com 19 anos, eu também comecei em 2009, né, a minha jornada, 19 para 20, mas teve uma coisa que você falou que me deixou perplexo. Escola de Informática nos anos 70, é isso mesmo? Isso aí, chamava UTT. Caramba, cara. Eu pensei que era tipo os anos 90 que ia ter ali. No final da década de 70. Final da década de 70. Nossa, era pouco futurista pra época, então. Pois é. E meu avô acabou se inspirando. Tinha uma escola em São Paulo, ele tinha um outro sócio e acabou trazendo pra cá e foi ali que começou. E aí trouxe a minha mãe, trouxe a família inteira, veio vindo do Nordeste pra cá. Nossa, incrível, muito bom. Nossa, que jornada maravilhosa, mas vamos lá. Madeira. O que é o Madeira? A ideia sempre foi assim, poxa, vamos performar para depois virar um grande marketplace, porque eu também não sei se o Madeira ele iniciou com produção própria ou se ele fazia sobre demanda. Explica um pouco o que é o business, como nasceu e como está hoje. Legal, então zero visão de longo prazo. A gente fala que até 2015 a gente queria sobreviver, né? A gente nem sabia exatamente o que era o termo marketplace na época. O que aconteceu foi, a gente começou com um modelo dropshipping. Então aqui, não sei se a audiência aqui conhece um pouco esse modelo. Meu, é super famoso. Todo mundo hoje, então, ainda mais agora, né? Tipo, pô, vender sem estoque. Só que a gente começou com isso e a gente começou, apesar do nome Madeira vem de piso de madeira. Madeira, porque os pais do Daniel e do Marcelo tinham uma fábrica de piso de madeira. E a gente começou vendendo os pisos de madeira dele, só que a gente não tinha dinheiro para comprar o estoque. Então o que a gente fazia? A gente vendia, sabia que tinha o estoque e depois comprava dele. Entendeu? Então daí que foi o nome Madeira. Então a gente começou, até final de 2013, a Madeira vendia praticamente só pisos, revestimentos e acabamento. Então a gente começou pela uma das categorias menos penetradas do e-commerce. Então a gente vendia piso de madeira, piso laminado, acabamento, então louça, metal, forro de gesso. Naquela época a gente vendia isso. E a gente só conseguia fazer isso porque a gente tinha esse modelo que era compra e venda sem estoque. Porque a gente não teria jamais capacidade de comprar estoque desses produtos. É muito difícil, até um home center tem dificuldade. Então a gente nasceu dropshipping por necessidade. E conforme a gente foi evoluindo, em 2012, com a entrada dos fundos, a gente teve a oportunidade de trazer 2 investidores anjos que tinham esse modelo de negócio nos Estados Unidos, focado na categoria de home, que era a Bill.com, que depois foi comprada pela Ferguson, que foi um dos primeiros e-commerce dos Estados Unidos, e que começou fazendo dropshipping nos Estados Unidos. E a outra, que inclusive é a maior empresa hoje de móveis e decor dos Estados Unidos, do online, que chama Wayfair. Os 2 fundadores e CEOs na época entraram como investidores anjos na Madeira em 2012. E aí a gente foi para os Estados Unidos e foi entender como operar de fato essa questão do dropshipping em escala, que era de fato tem uma parte muito de tecnologia. Então... Mas peraí, eu tô muito curioso por uma coisa. Como é que vocês conseguiram tantas conexões já no começo, assim? Cara, sabe, sorte. Caramba, que incrível. Foi sorte, porque na época o Daniel, na realidade, conheceu o pessoal da Mona X, e aí, que é um dos fundos de investimento. O pessoal da Mona X, depois de quase 6 meses tentando convencer, o pessoal falou, tá bom, eu topo, mas tem que ter um outro fundo. Então imagina, porque primeiro que eles nem sabiam que existia Curitiba no mapa, né? E aí acabou que nessa de trazer mais um fundo entrou a Kazek, os fundadores do Mercado Livre, do Hernan, né? E do Nico. E eles acabaram também entrando na rodada, só que eles fizeram algumas intros na época, um outro fundo de investimento
dos Estados Unidos, também por uma conexão desse outro fundo, falou, olha, acho legal, mas não vou investir, mas tem 2 pessoas aqui que eu quero que vocês conheçam. E aí fez a intro com esses 2 empreendedores, porque esse fundo americano conhecia. E aí, resumo, entrou um outro fundo americano, que é a Flybridge. Então, assim, de não conhecer nada para ter 3 fundos de investimento de Venture Capital, e até hoje os mais, né? Naquela época ninguém sabia, mas Monax, Kazek e entrou a Flybridge de Boston. E juntos 2 investidores anjos que tinham o mesmo modelo de negócio nos Estados Unidos. Então, assim, eu vou falar assim, foi persistência com sorte. Né? E o dinheiro estava acabando, tá? Se não tivesse uma rodada de capital em um mês, a empresa, 1 mês e meio, a empresa a gente não estaria aqui hoje. É sempre essa história, né? Não, e depois aconteceu de novo. Então, assim, a gente Incrível, meu. É. Várias empresas assim, não, a gente tem dinheiro até mês que vem. Daí, bum, vem alguém e consegue fazer ali o pitch que deve um investidor e incrível. E aí a gente começou nesse dropshipping, né? Demorou bastante pra gente colocar, porque o dropshipping, a tese dele, né? O conceito dele, ele é muito simples. O desafio que de rodar nos Estados Unidos contra o Brasil, e aí é que a audiência conhece bem, chama-se tributário e logística. E aí a gente demorou muito, porque a gente vendeu para os investidores que a gente ia fazer isso em 6 meses. A gente demorou quase 2012, quase 3 anos para colocar de pé. Porque foi muito difícil a parte fiscal disso, muito difícil. E você fazia, a gente, né, desde sempre com investidor, então tinha que fazer tudo certinho. Então, assim, foi muito complexo. Mas a gente começou, então, esse modelo 100% dropshipping, focado em produtos, né, de material construção, acabamento. E em 2013, a gente começou a ficar um pouco difícil o crescimento, porque, de fato, penetração muito baixa. Saiu, na época que, 2012, ainda estava o boom da construção no Brasil. E a gente conseguiu navegar bem. Mas aí, em 2013, a gente sentiu que o crescimento da empresa ia ser muito difícil nas categorias. E foi quando a gente trouxe móveis. Aí a gente trouxe móveis, a penetração do e-commerce já era muito mais alta na época, e a gente focou até 2015 100% em móveis, no modelo dropshipping. Né? E aí teve acho que uma coisa super interessante, que é quando você faz essas conexões e entende, né? Você acha que você está fazendo a coisa certa. E em 2015 a gente foi para a China, uma viagem até pela Monax, foi a primeira viagem que hoje em dia todo mundo fala, vou para a China, conhecer o ecossistema. A gente foi para a China em 2015 e lá a gente entendeu que a China era muito mais parecida com o Brasil do que os Estados Unidos, que era o nosso benchmark. Porque na China você precisava construir todo o ecossistema para você continuar crescendo, que é algo que aqui no Brasil é muito, muito parecido. Nos Estados Unidos a infraestrutura está pronta, você consegue ser, né, você fazendo bem feito, só uma coisinha, né, check, vai embora. E aí a gente falou, opa, peraí, a gente tem que ser um ecossistema. Então a gente falou, tá falando, é isso, a gente tem que ser um ecossistema de casa. Então lá em 2015 a gente falou, opa, agora a gente quer começar a ter uma visão de longo prazo, não mais só de ser um e-commerce que vendia produtos para casa no modelo dropshipping, mas sim uma plataforma. E aí, mais do que marketplace, como é que a gente olhou naquela época, como é que a gente constrói essa plataforma. E aí a gente, com essa visão de plataforma, a gente veio construindo. 2018 foi quando a gente lançou o nosso marketplace. Né? E um ponto importante que em 2015 também a gente começou a vender nos outros marketplaces. Então hoje a Madeira ela vende nos outros marketplaces, a gente tem o nosso próprio marketplace, então assim, a gente de fato é uma plataforma, a gente olha muito holisticamente para canais. Então dali de 2015 para hoje foi a construção desses blocos. Né? Em 2018 também a gente lançou o nosso operador logístico, que é a Booklog, especializada em logística de pesados, que é uma coisa super complexa no Brasil, para quem está aqui, quem vende imóveis sabe como é isso, porque a gente não queria operar a logística, mas a gente viu que para continuar crescendo a gente ia ter que operar. Né? Um pouco na linha de MELI, enfim. E ano passado a gente fez uma aquisição que foi entrar na parte de serviços para casa. Então lá em 2015 a gente, indo para a China, falou assim, o que a gente quer ser a plataforma, e 2015 para cá, 8 anos para ir botando os bloquinhos. Ainda faltam alguns bloquinhos nessa equação. Mas a gente... então, assim, a gente não... O marketplace é um pedaço nosso dentro da nossa plataforma. Muito bom. E o marketplace hoje ele corresponde, não sei se você pode abrir esses números, a quantos % da venda? Eu não posso revelar. Não pode? Mas o que você pode revelar então de números? Assim, eu posso falar isso desde colaboradores, de repente... Posso falar de colaboradores? Hoje a gente tem aí 2.400 colaboradores. O Pablo que está aqui depois, acho que é isso. Acho que depois corrige ali. Né? Então, hoje a gente tem aí mais de 3 milhões de produtos na plataforma. Tá? Então, a gente tem aí
um número não oficial, mas quem conseguir por aí, a gente é um maior seller da categoria em praticamente todos os marketplaces da categoria de imóveis e decor, então como plataforma, então isso é uma coisa que a gente também pode falar. E olhando para números internos, hoje a gente é o site, né, vamos falar assim, de casa e construção também como plataforma. Aí olhando site, app, a maior plataforma de produtos para casa, né? E aí, por exemplo, à frente até da Leroy Merlin, que vende muito forte material construção imóveis. Então hoje aí somos a primeira plataforma em acesso. Então se você tirar os generalistas, né, Magazine Luiza, Meli, Americanas, a gente é o primeiro na categoria de casa e construção. Robson, você trouxe aí pra gente, 2.400 colaboradores, é uma empresa que virou unicórnio, não sei se foi em 2020 ou 2021, janeiro de 2021, é isso aí. Poxa, demais, e veio crescendo, muito legal a história que, começaram em 2012, é isso, né? Final de 2009. 2009, mas daí em 2012 começaram as negociações Os fundos entraram em junho de 2012. Aham. Foi a primeira rodada que a gente fez. Legal, daí, beleza, 2015 os móveis que entraram, 2013. 2013 os móveis. Até 2015 que foi o core da empresa. 2015 a gente tomou a decisão de abrir para vender nos outros canais, até então era 100% canal próprio. E 2018 o Marketplace. 2018 Marketplace e a nossa Booklog, que é o nosso operador logístico. Legal, nessa linha do tempo, né, que você falou assim que, não tinha uma visão tanto de longo prazo, as coisas foram acontecendo, etc. Mas hoje, que a gente vê assim que o Marketplace está muito forte, né? Eu comecei com loja própria lá em 2009. Foi muito bom para mim isso, porque eu comecei antes dos Marketplaces. Por que me ajudou? Porque eu aprendi muito a construção de marca, o marketing, tráfego pago, etc., audiência, retenção, que é um grande desafio. Hoje, é isso que o Marketplace ele entrega. E para quem está começando hoje, é muito mais sedutor o Marketplace, porque ele acaba entregando, além do público, do tráfego qualificado, né, das pessoas ali e tal, ele vai entregar serviços de logística, pagamento, a tecnologia como um todo. Então, assim, hoje o lojista, ele é muito mais propenso a começar em um Marketplace. A minha pergunta para você nesse momento é, esse é o foco do Madeira hoje? O Marketplace ou não? Não. Hoje o nosso foco é ser... E aí faltou um bloco importante que foi 2020, que foram as nossas lojas físicas, né? Então, o que a gente olha muito, como é que a gente consegue, né, independente de canal, estar onde o cliente... E o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo foi o papel de cada canal. O papel do canal loja física é que é diferente do meu website, que agora a gente está aprendendo que é diferente do app, que é diferente dos marketplaces out. Então, assim, a gente foi aprendendo um pouco o papel de cada canal e principalmente um olhar que a gente vem colocando nos últimos anos, que é do cliente para dentro. Então, assim, eu preciso entender do cliente para dentro o que faz sentido. E aí, em cima disso, eu tenho que figure out como é que eu fecho, né, o que a gente chama aqui de, né, o P&L aqui, o Unit Economics dos negócios, para falar assim, olha, eu consigo ou não operar nesse canal, tá? Então, assim, olhando para isso, a gente... O nosso maior share de vendas hoje são nos canais próprios, né? Então, mais o Marketplace é um canal muito complementar. Porque o Marketplace me dá muito volume e tem uma outra coisa que é um intangível, que é ele me traz muita informação para eu poder melhorar o meu próprio Marketplace. Então, isso é uma coisa super importante. Só para vocês entenderem, a gente lançou o nosso Marketplace em 2018, isso não é brincadeira, do zero até estar produto vendendo em 3 meses. Nossa. Só que eu só consegui lançar isso em 3 meses porque eu já tinha pego todas as dores do que o Magazine tinha feito, do que a Americanas tinha feito, do que o Walmart tinha feito naquela época, do que o Mercado Livre estava fazendo. Então, quando eu fui fazer o dashboard do Seller, eu falei, cara, eu peguei o melhor de cada um, check. Então, assim, tem um intangível também de você estar operando nos marketplaces. Então, hoje a nossa estratégia, sim, é maior parte do faturamento nos nossos canais próprios, mas uma porção muito grande ainda é continuar vendendo nos canais e ganhando mais share de venda lá dentro. Boa. Quando eu comecei, eu lembro de um serviço dos Correios, eu só tinha Correios, né, naquela época, e tinha um serviço que era incrível, que era o ECDEX. ECDEX, lembro. Era baratinho demais, era lindo. E de uns 5 anos para cá, 5, 6, a gente começou a viver uma revolução logística no Brasil. O Brasil é muito grande, sofre aí com estradas,
pô, um monte de coisa, né? Tem aquela concentração muito acentuada assim no sudeste do Brasil na parte de vendas. Hoje é possível você começar uma loja virtual, ter um hub de transportadoras, daí coloca lá contratos compartilhados e etc. Sobre a solução logística que vocês têm hoje, ela é exclusiva do Madeira ou é possível contratar? Hoje a gente tem duas soluções, uma que é a Madeira Leves, tá? Que é Madeira Envios, que só foca em leves. E a gente agora está trabalhando nos próximos aí, né? Porque a de pesado é muito mais complexa, é oferecer o nosso serviço de pesado também, tá? Então hoje a gente oferece o serviço para o nosso seller, né, com Madeira Envios para leves, e a gente agora está começando a desenvolver aí nos próximos trimestres a solução da entrega também do pesado. E esse a gente, assim, esse eu tenho fila de espera assim, de seller falando assim, ó, a hora que você tiver, eu sou o primeiro. Eu falo, calma, né? A gente ainda tem um desafio grande de conseguir dar conta da nossa própria operação, né? Do 1P, do nossa compra e venda, que é complexa também, mas ela já está começando a ser preparada para a gente poder oferecer isso também no pesado para o seller. Essa é uma dor muito latente. Deixa eu, até me veio um questionamento aqui agora na cabeça, ver se isso é possível. O seller que almeja vender no maior marketplace do Brasil hoje, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre tem uma série de restrições lá no Mercado Envios. É possível anunciar o produto no Madeira, que ele vai aparecer no Madeira, mas também apareça no Mercado Livre com a solução logística de vocês? Isso é possível? Hoje não. Hoje a gente não... O nosso seller hoje, ele só vende nos nossos canais próprios. Tá? Então, assim, não é replicado. Então, só o Madeira que vende em outros marketplaces. Exatamente. Então, a gente tem aí... Já chegou a pensar no passado, a gente tem estudos para poder fazer isso. Não é tão simples. Então, a gente, olhando para o tamanho da oportunidade que existe, assim, é uma coisa que a gente já vem discutindo. Mas hoje, 100% o seller só vende na nossa plataforma. Sim, isso é um apontamento que chega direto para mim, porque... no Mercado Livre, por exemplo, você tem o Mercado Envios 1 e o 2, né? O 2 é o tradicional. O 1 é tudo aquilo que não... É uma transportadora própria que você tem que colocar ali. E tem várias pessoas que trabalham com itens mais grandes, móveis, e ele tem uma limitação. Então, realmente é uma dor assim que se vocês, através da tecnologia e do serviço, conseguirem resolver, seria lindo. Eu acho que um ponto importante, a gente como Madeira, a gente falou assim, o nosso foco é ser o especialista da casa. E aí a gente entendeu que isso aqui tem que ser, de fato, ponta a ponta. Então, quando a gente olha para a solução logística, a gente conversa muito com o Mercado Livre, inclusive, isso é bom. Você vender, ele falou, cara, essa solução de vocês é muito boa, né? Porque é muito difícil, é completamente diferente você vender um pesado do que vender um leve. E aí você tem uma particularidade a mais ainda no pesado, que a gente vende, que é o pesado multivolumes. Então, você que tinha um WMS para multivolume é completamente diferente do WMS de monovolume. Então você começa a entrar numa particularidade muito grande. Você tem uma questão de reversa muito complexa também. Então, assim, e hoje, né, quando a gente olha para esse ecossistema e aí pela amplitude territorial do Brasil e as nossas estradas, cara, isso fica mais complexo ainda, né? Então a gente olha esse com certeza, né? E aí a gente estava conversando aí, trouxemos aí recentemente o Bassoi, que foi um dos... Começou com o Mercado Livre, né, envios lá atrás, ele foi do zero, ficou 8 anos lá dentro, justamente como é que a gente constrói, né, essa capacidade e oferece para o seller, para o mercado. Então a gente já está operando, né? Vai fazer aí 5 anos que a gente está operando a nossa própria demanda, e a gente já está vendo aí, é uma questão de tempo para a gente oferecer isso para o mercado. E aqui o que a gente quer garantir é que a gente consiga oferecer uma qualidade, porque tem uma questão da volumetria também. E móveis e as transportadoras, não é tão fácil você angariar como você faz o leve. Então tem uma questão de capacidade, que você precisa ter muito mais capacidade, né, do que você tem atual, para poder oferecer esse serviço com um nível de qualidade para o seller também. Ótimo. Você mencionou o seguinte, mais ou menos 2.400 pessoas ali no time do Madeira. Porém, uma empresa que nasceu em Curitiba, como está distribuído hoje? Vocês têm CDs em outros estados? Hoje em Curitiba é administrativo, tecnologia? Hoje a gente fala assim, Curitiba hoje é o nosso headquarter, então é o nosso escritório central, basicamente. Sobre estrutura física vamos falar assim, de CDs, hoje a gente está espalhado por todo o Brasil.
até porque a gente faz entrega Brasil e a gente tem um modelo dropship. Então, basicamente, eu tenho uma estrutura que a gente chama de consolidadores. Esses consolidadores, eles ficam perto das indústrias, e a indústria moveleira no Brasil, ela fica no interior do Brasil. Então, a gente tem vários consolidadores no interior do Brasil. Esses consolidadores, eles têm o objetivo de fazer com que eu faça uma coleta diária nas indústrias que são perto, traga para esse consolidador, né, ele consolida as cargas e mande para os meus last miles. Então eu tenho last mile em Curitiba, Itajaí, Rio de Janeiro, São Paulo tem vários, interior do Jundiaí. Então a gente faz essa conexão lá da ponta da indústria, consolida e entrega ela nos last miles. Então hoje são mais de 18 unidades que a gente tem aí, 17, 18 unidades entre consolidadores e last miles. Então uma boa parte da operação logística está descentralizada. Quando a gente olha para escritório, né, vamos falar assim, corporativo, mais em Curitiba, mas a gente também está em São Paulo, boa parte do nosso time executivo agora está em São Paulo, a nossa aquisição da Iguana Fix fica em São Paulo também. E quando a gente olha para a loja, aí a gente está bem espalhado também, né? A gente tem loja de Porto Alegre a Natal. São quantas lojas hoje? Hoje a gente está com 90 lojas. 90 lojas? Caramba, eu imaginava que era menos. Eu imaginava que era mais uma estratégia... eu não sei se vocês vendem necessariamente a pronta entrega na loja ou é uma espécie de experiência que daí é meio que omnichannel, que consegue fazer o pedido para receber em casa. O nosso modelo, a nossa cabeça sempre foi de ter poucos ativos, né? Então, desde a concepção do dropshipping até a Booklog, que é o nosso operador logístico, nenhum caminhão é nosso, e a loja física da mesma forma. Tá? A loja física foi um projeto que a gente olhou também muito olhando para o cliente. Então, uma das principais buscas que o cliente fazia na Madeira é, tá bom, tem o e-commerce, onde é a loja física? Onde é a loja física? A gente entendeu que, de fato, para algumas categorias, né, quando você olha categorias mais sensoriais, como móveis, o cliente, de fato, quer sentar, pega um colchão. Não é toda a população, né, todo o público, mas tem alguns públicos que, de fato, mesmo tendo você passar confiança, sabendo que pode devolver o produto, ele quer sentar. Então, a gente já desde sempre tinha essa demanda, só que a gente nunca tinha achado um modelo. A gente tinha uma certeza que a gente não queria fazer uma loja grande, a la IKEA, uma Tok Stock grande, com estoque, porque eu falei assim, nosso modelo não é esse. E aí em 2019, a gente achou um modelo na Índia que chama Pepper Fry, que tinha começado no e-commerce, que vendia, inclusive só no 3P, só como marketplace, e que começou com o e-commerce e depois começou com loja física. A gente falou, peraí, com uma loja pequena. A gente falou, opa, pera lá. Daí pegamos um aviãozinho, eu, Daniel e Marcelo, fomos até Mumbai, vamos falar com esses caras, entender o modelo. E a gente olhou lá esse modelo, que a gente chama hoje de Guide Shop. Basicamente são lojas aí de 100 a 250 metros quadrados no máximo. E que o grande objetivo é, de fato, ser um canal de aquisição do cliente de experimentação. Então, o que a gente fez nessa loja você não tem estoque para o cliente levar. A gente não aceita dinheiro, então é um pouco do conceito da Amaro também, de roupa, na questão, né, do checkout. Então, e toda a infraestrutura que a gente construiu ao longo dos anos é utilizada a mesma na loja. Então, toda a parte do front-end, como é tudo o que a gente construiu com algumas pequenas adaptações. Então, a gente viu esse modelo e a gente trouxe esse modelo que é um modelo muito mais... ainda tem um ativo, né? Eu ainda preciso alugar o local, mas muito mais... quando a gente olha em termos do investimento de CAPEX, né, de uma loja física, muito menor. E a gestão, que é o grande desafio, eu acho que, né, eu tive uma experiência na Leroy e falei, cara, estoque nunca mais na minha vida eu quero trabalhar. E em loja, né? E eu falei assim, isso aqui facilita muito a gestão, né? Você não tem que ter entrada, saída e controle de estoque. Então, o nosso modelo de loja física foi baseado na demanda do cliente, mas pensando no modelo de negócio, como é que a gente fazia um modelo que fosse sustentável financeiramente. Uhum. E uma coisa importante, apesar da gente na época não ter divulgado, a gente foi a primeira, vou falar assim, experiência omnichannel de ter o mesmo preço da loja física, é o mesmo preço do site. Uhum. Então a gente tem isso desde sempre que a gente falou, isso aqui é a reclamação número 1 do cliente quando ele vai numa loja que as marcas falam que são omnichannel, mas peraí, por que o teu preço da loja é diferente do preço do e-commerce? Uhum. Uma coisa que me veio na cabeça é a seguinte, o negócio que dá dinheiro é um negócio bem feito. O que acontece? Tem muita gente que pensa o seguinte, poxa,
não tem que ir pro digital 100%. O negócio físico a gente tem que acabar saindo, porque esse é o futuro. Cara, peraí, o digital hoje no Brasil já é o presente. Obviamente ele só vai crescer, mas o varejo físico, o ponto físico, ele vai sempre existir. Eu acho que é muito interessante esse modelo, ao ponto que vocês... Tudo bem que tem o ativo ali do imóvel, né? Mas não tem todo o estoque. E por que isso? Porque tem pessoas que, de fato, elas querem ir lá presencialmente. E sempre vão existir pessoas assim. Um grande ensinamento que eu tive nos últimos tempos, e foi uma lição, cara, que revolucionou aqui a nossa empresa. Eu sou um tipo de cara que quando toca meu telefone e é um número que eu não conheço, já me dá raiva. Eu não curto. 2. Sabe? Poxa, alguém que quer me vender alguma coisa. Porém, eu fui conhecer mais a fundo algumas empresas com time de vendas e eu percebi o quanto que isso ainda vende. Nunca vendeu tanto como está vendendo agora. Time ativo de venda, CRM, todo mundo muito bem planejado com um funil, inclusive para e-commerce, inclusive para tickets mais altos. Existem caminhos que você... A gente tem time de vendas lá na Madeira. Eu falo, a gente só não vê por carta porque não tem demanda, mas a gente aqui, ó, seu WhatsApp, e-mail, funciona telefone, demais, cara. o que você quiser. E principalmente eu acho que você precisa entender muito o teu público. Né? A gente vê venda mais complexa, mesmo tendo todas as informações, o cliente se sente inseguro. E ele quer ter alguém ali. E você precisa estar acessível. Então, essa questão de... por isso que eu falo, a gente vende de tudo. A gente vende nos marketplaces, vendemos loja física. E o bom é que o nosso 3P também, o nosso seller, também vende na loja física. Né? Inclusive, eu estava semana passada com o time de vendas, a gente fez uma escuta lá com o pessoal. E aí vendendo, inclusive, um produto lá super complexo, um compressor, que eu nem sabia como é que vendia aquilo, de um seller. E o nosso consultor, olha, explicando e falando. Isso faz a diferença. O cliente não ia comprar, se fosse assim. Né? Então, eu acho que passa muito para você entender, e acho que qual que é o negócio bem feito que você consegue fazer. E assim como existe os caras que nem a gente, assim, que, putz, eu não gosto que me liguem, correria e tal, existem as pessoas que gostam, que querem entender sobre o produto, que você eleva o nível de consciência dele, e você consegue vender, e ele fica satisfeito, e até uma maneira de escapar da guerra de preço. Porque você faz um atendimento personalizado via WhatsApp, super quente, tá super bom isso. Telefone também funciona demais. Muito. E eu acho que é até um lance de humildade, assim, de você... Acho que o empreendedor, ele tá com o ouvido ali, atento para escutar, para aprender, e não pensar assim, não, eu sei como as coisas funcionam. Não é necessariamente a tua persona que é o resto. Eu acho que esse é o ponto. Você tem que entender, quanto mais você conversa com o cliente e entende quais são os tipos de perfis desse cliente, como é que ele gosta de ser atendido, e tira o bias, né, do empreendedor. Fala assim, quem tem razão nem sempre é o cliente, mas você precisa escutar ele para você entender qual é a dor. E aí, em cima disso, você vai falar, às vezes você consegue ou não vir uma solução que seja economicamente financeira, sustentável ou não. E aí fazendo sentido do cliente, como é que você entende que aquilo, né, você traz para dentro de casa e fala, eu vou criar um modelo que funcione. Falando só rapidamente sobre o WhatsApp e time de vendas por telefone, eu não posso abrir o número, mas uma parte relevante das nossas vendas é feito via WhatsApp e telefone. Não é pouca coisa. Né? Isso aqui de Curitiba ou espalhado pelo Brasil? Nosso maior foco do time está aqui em Curitiba, mas a gente também tem time espalhado. Tá? Mas assim, é uma parte relevante. Eu não tô... Pô, tô estudando muito, queria até conhecer qualquer hora esse time de vendas aí. Vamos conhecer lá. Poxa, incrível, cara. Via WhatsApp, então o pessoal fica o dia inteiro ali recebendo lead e no CRM deixando... Isso é um sistema próprio ou você usa próprio. A gente começou numa época que tudo que você tinha que desenvolver, que eu acho que é completamente diferente de hoje, mas a gente começou numa época que a gente tinha... Desenvolver tudo era próprio. Então, a gente foi construindo tudo próprio. Hoje em dia tem muita coisa, muita solução já nativa, né? Aqui até fazer uma propaganda, aqui tem o pessoal que vai gostar lá, o Maurício, da OmniChat, não sei se o pessoal conhece aqui, que é especialista em WhatsApp e chat também. Não, assim, eu falo por conta própria. Mergulhei de cabeça nesse mundo das vendas ativas, lindo, cara. Assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, na época lá do lançamento do PlayStation 5, poxa, a estratégia que eu poderia ter feito, assim, não, vou vender só... Porque eu tinha uma quantidade limitada. Recebia 600, 800 peças que vendia em 1 minuto. Só que eu vendia para todo o Brasil. Eu tinha já uma lista que, pensando bem, eu poderia priorizar as vendas em Curitiba, no Paraná,
Logo, a carga tributária seria muito menor. Dá uma dica pro pessoal que está aí, outra dica quente de utilização de time de vendas mais eficiente, né? Você pode fazer ativo, mas um dos leads mais quentes que existem é o do carrinho abandonado. Cara, coloca um carrinho abandonado porque muitas das vezes o cliente já foi até a última etapa e às vezes ele só quer saber, eu fiquei inseguro de comprar. Liga para ele quanto vai custar do que você tentar buscar via Google, né, uma aquisição nova. Então, aqui eu acho que assim, essa questão o ponto é como é que você utiliza ele, né, e entende aonde faz sentido e como é que você, né, de fato, e cria um diferencial para o cliente. Fala, pô, eu deixei lá e ele me ligou. Então isso também se gera valor. Falo, nossa, que legal essa loja. Nunca ninguém me ligou. Nunca ninguém me ligou no Mercado Livre. Nunca ninguém me ligou na Americanas. A Madeira tá me ligando. Eu tava desconfortável com isso aqui. Eu achei que o preço... Não, espera aí. Então... Legal. Isso, o que quer dizer? Que tem a segurança, né? A confiança aqui, ela se divide em várias coisas. A segurança da compra, a confiança de uma empresa séria, né? Vamos dizer assim. A confiança também do nível de conhecimento sobre o produto. Pensa assim, vai vender um compressor lá, poxa, o cliente ele precisa, mas ele não sabe exatamente da parte técnica. E ele conversar com alguém que está por dentro, isso vai fazer a diferença. Então, a dica para quem estiver escutando aqui, vendas ativas, vale a pena nesse mundo de guerra do varejo, preço lá embaixo, inflação e etc. Tanto que a minha próxima pergunta é como que você vê o varejo nesses tempos sombrios, assim que tá meio que todo mundo sangrando, qual que é a visão do Madeira? De repente, poxa, aqui no Madeira a gente vai dar uma segurada, como que tá isso, a tua visão e o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Bom, eu acho que falando de varejo de uma forma geral, acho que tá claro, não vou ficar chovendo molhado aqui, o macro tá muito ruim, sendo bem sincero, não vejo de uma forma macro uma melhora significativa antes do primeiro semestre de 2025. Acho que a gente já deve passar aí alguns quarters, alguns trimestres ainda de desafio, piores do que a gente tem. Mas uma coisa que acho que muito clara, que a gente sempre teve na Madeira, Daniel Marcelo, que é a questão de sempre você focar no que você controla. Tá? Então, assim, a gente fala, ganhou alguém, foi alguém. Cara, assim, Brasil, welcome. Essa é a realidade do jogo. Você ficar reclamando que tem um presidente X ou Y, ou economia. Assim, essa é a regra do jogo do Brasil. Né? E tem coisas boas e ruins disso. Né? O que eu acho que a gente tem uma clareza muito grande é o que a gente controla. Né? Então, olhando um pouco do cenário macro, o que a gente sempre olhou é falar assim, ok, o cenário macro tá desafiador, mas isso não significa que a gente não tem que continuar ganhando market share. Então, aí a gente olha, porque a questão, né, se dá o boom da pandemia, você cresceu porque foi o boom da economia ou porque você foi competente? Essa é uma pergunta. Né? E aí quando vem avaliar, mas aí, então assim, quando vem o boom, né, todo mundo, aí agora, né, tô bem surfando. E aí quando vem, não. Então assim, isso é uma coisa que a gente acho que veio aprendendo ao longo do tempo. E olhando esse período agora de uma economia caindo, nosso segmento cai, a gente olha muito, ok, o que a gente controla? Né? A gente controla de fato a experiência do cliente, a gente controla de fato, né, a minha negociação, a demanda do cliente, de uma forma geral, como macro, eu não posso controlar. Né? Então o que a gente focou foi muito em como é que, né, nesse momento a gente consegue ser ainda mais eficiente. Né? Então algumas iniciativas que a gente tinha mais de longo prazo, né? E aqui olhando benchmarks, da mesma forma como a Amazon fez. Né? A gente olhou e falou assim, olha, tem algumas iniciativas aqui que era mais de longo prazo, vamos deixar elas para frente, vamos segurar um pouquinho. Pô, tem empreendedores, você sabe que se pegar uma lista de 10 projetos, o cara vai ter 30. Então a gente falou assim, vamos focar no básico, né? Olhando muito para um foco muito no cliente, né? Muito de venda boa. A gente falou assim, não vamos fazer, a gente chama de bad business. Vamos tirar tudo que tá sangrando, porque às vezes você tava lá vendendo, não fazia conta. Então assim, a gente focou, cara, isso que a gente controla. Né? Então o que a gente viu aí nesse primeiro semestre foi um cenário macro mais desafiador, mas a gente mede lá, a gente ganhando market share. Né? Então isso é importante. Né? O volume de vendas absoluto não tá quanto a gente gostaria? Não. Mas o market share a gente está ganhando. Então, assim, significa que amanhã, quando o mercado, né, voltar a crescer bastante, eu já vou estar muito mais bem posicionado. Então, a gente foca muito no controle. Eu acho que uma dica que eu dou para quem está aí como seller é olhar muito, de fato, aonde que você perde dinheiro.
Se você já, às vezes você está falando, mas eu estou fazendo oferta direta só por volume. Será que de fato faz sentido nesse momento? Né? Sabendo que ainda a gente vai ter um aperto aí grande, né? Ainda com essa questão de juros, que impacta muito o varejo, principalmente para quem trabalha com estoque. Então, eu vejo que assim, como é que você de fato entra mais no detalhe da tua operação, né? E entende como é que você pode atender, cria esse diferencial competitivo de atender o cliente. Né? Então, às vezes, você não vai conseguir maximizar muito mais o crescimento, mas você vai conseguir oferecer um serviço melhor que o teu concorrente. Né? E na parte de custos, que é onde que você está perdendo dinheiro. Acho que esse é um primeiro ponto. Ou onde estão as margens mais baixas. Né? E rodar com uma operação mais eficiente, talvez com um pouquinho menor, né, em termos de receita, mas muito mais sustentável. Né? Porque tem muita gente que não está fazendo conta e que, infelizmente, né, nesse mercado ainda vai passar por muito desafio. Enfim, aí desse tipo de notícias tem várias, toda semana saindo uma, e eu acho que ainda vai mais uns 2 trimestres ainda de notícias ruins, né, de varejistas passando dificuldade. Então no final do dia, como é que né, a brincadeira aqui de varejo seller é uma brincadeira que a gente fala, na madeira de Infinite Game, tem o né, do jogo infinito do Simon Sinek, que é você continuar sobrevivendo. Né? Então, como o varejo é muito isso, é como é que você consegue ser muito eficiente. Né? Então, se você conseguir ser eficiente na outra ponta, entregar um diferencial competitivo para o teu cliente, é isso. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que a gente sai do Oceano Vermelho, que é a gente fez a aquisição da Iguana Fix, então hoje a gente oferece uma montagem. Então, assim, é uma questão que para o cliente, às vezes no momento de decisão de um produto que é grande, que vai ser desafiador para ele montar, ele oferece uma montagem. Então, acho que esse momento é um momento para você olhar para casa e falar, cara, em vez de ficar reclamando, né? A gente sempre fala lá na Madeira, reclamar não é uma estratégia. Né? Então, o que você controla? Né? O que está no teu poder de tomar decisão. E às vezes tem algumas decisões que são mais fáceis, outras difíceis, mas tem muita coisa que se você fizer bem feito, você vai conseguir passar por essa fase. E ali, final de 2014, 2015, eu acho que volta também a uma melhora aí no macro. 2024, 25. Isso. Falei 15? É. Desculpa, 24. Não, final de bem, 24. Relaxa. Mas final de 24. Tem uma frase de um filósofo, acho que é o Sêneca, que ele diz bem o seguinte, que as pessoas elas sofrem mais na imaginação do que na vida real. Então, nossa, ganhou fulano, lascou, meu Deus, não sei o quê. E na prática, tudo bem, pode não ser as 1000 maravilhas, mas é muito menos complicado, vamos dizer assim, é menos complicado do que ele imaginou que seria. Então, tem que focar no que você tem controle. E eu acho que, assim, até pegando esse ponto, acho que o empreendedor ele tem que ter, nessa hora, ele tem que ter, assim, apesar de ser desafiador, tem que ter sangue frio. Né? Tem que... A gente, depois de alguns anos, a gente foi aprendendo a trabalhar também. Depois vai e volta, cresce, quebra, quase quebra e vai. E hoje, quando você pega... A gente tem muito mais clareza. Você falou, cara, faz parte, aqui a gente está uma empresa de longo prazo, quais decisões que a gente precisa tomar? Então, você ter sangue frio para poder fazer as perguntas certas e não sair também fazendo loucura, tanto de uma coisa, né, de virar 8 para 80. Agora para daqui e vai para lá. Né? Não é corta tudo. Não é isso. Como é que você bota inteligência? Então, o empreendedor agora tem que ter um pouco de sangue frio, procurar conteúdo, né, procurar ajuda. Acho que isso é uma coisa super importante que eu aprendi relativamente cedo, mas eu queria ter aprendido nem mais cedo, que é não ser a resposta, procura ajuda. Né? Vai buscar ajuda, sempre tem alguém. Se você quer pedir ajuda, assim, se dá um jeito. Né? E, por exemplo, cara, vai procurar ajuda, vai perguntar, vai ler. Né? Alguém já passou por um problema muito próximo do que aquele. E às vezes eu vejo que o empreendedor né, é super desafiador, né, só você conhece o teu negócio, mas muitas vezes ele sofre sozinho e talvez ele vai ter que sofrendo sozinho, mas ele pode ter ajudas que minimizam essa dor. O Benchmall da XP ele fala assim, quando você tem um problema, vou te dar uma dica, fecha o olho e pensa, quem pode me ajudar? É isso. Você pode ter alguém ali que vai te ajudar, porque você tenta descobrir às vezes por conta, fica dando murro na parede e dá ruim. Nessa jornada, assim, eu conheci tantas pessoas, né, que me ajudaram muito. Um cara muito legal que eu conheci recentemente foi o Baran. Né? O Baran, ele é um cara assim, que foi vice-presidente do SAP aqui no Brasil, da Oracle. Ele trabalhou na Xerox no tempo de ouro da empresa. Hoje, uma das empresas dele é que toca as Starbucks no Brasil, Subway e tal. Ele foi CEO ali da 99, bem no momento da venda para os chineses. E ele falou assim um dia para mim, Gabriel, toda empresa que eu vou fazer um investimento, ele tem a teoria dos 3 Hs lá, que é o hipster, o hacker e o hustler.
todas as empresas que deram certo têm isso, né? Que é o cara que é o criativo, é o cara da gestão e o cara das pessoas. Tem que ter alguém na empresa que vai cuidar das pessoas. E você falou no começo assim que você tem um lance de gestão de pessoas. Explica pra mim um pouco mais sobre isso, porque... Talvez essa é a nossa tríade, eu, Daniel e Marcela, por aí. Eu sou o cara das pessoas. É mesmo? Porque é um desafio tão grande isso na Crescente. Como que é pra vocês? Cara, eu acho que o primeiro ponto ele se foi, e vai continuar sendo sempre o maior desafio de qualquer empresa. Assim, você pode falar, assim, enfim, né, eu sou board member da Endeavor, que é uma organização que ajuda empreendedores de alto impacto globalmente. E você vai lá, quando a gente vamos, né, tomar uma cerveja aqui e falar, cara, qual é o maior desafio? Todo mundo, cara, gente. Fundo é desafiador, né, raising, a operação, mas assim, gente no final do dia é tudo. Então, cultura e etc. Assim, isso para mim é o que vai, no longo prazo, é o que vai fazer você, né, com gestão também. Acho que não adianta você só ter as melhores pessoas se você não tiver uma gestão, acho que uma visão para você, né, se tiver uma visão grande, né, com propósito, você consegue atrair essas melhores pessoas, né, e aí tendo essas melhores pessoas, você botando gestão, aí o negócio, né, é infinito. E eu acho que quando a gente subestima muito, principalmente no começo da empresa ou nesses momentos, a questão do impacto que as pessoas têm. Uhum. E eu vejo que na Madeira, né, talvez eu tenha sido o primeiro dos três que tinha esse, porque eu acho que tem um pouco do meu pai, um pouco do que eu aprendi na Leroy, então desde sempre eu trouxe. E ao longo dos últimos anos, né, nós três ficamos muito convencidos, né, não somente eu levando, mas assim, cara, que esse é o único... A gente fala, o nosso maior ativo na empresa, na Madeira, hoje não é dropship, vender, são as pessoas e a cultura que a gente construiu. Tanto é que isso, eu vou te falar que hoje, sei lá, e o Pablo tá aqui, que tá escutando no estúdio aqui, e o pessoal que tá em casa, é o que a gente mais fala, né, gestão de pessoas, é contratar certo. E a gente contratou muita gente errada, né? Então, assim, a gente tem um sistema de contratação, né? Se você contratar errado, assim, a probabilidade, né? E é a decisão. E porque você precisa contratar. Então, acho que como nossa experiência aqui, que eu acho que a primeira coisa é você ter uma definição clara de quem você é e qual a sua cultura, né? E isso não é o que está na parede, de fato o que você é. Uhum. É o que as pessoas de fato falam de você, do que a empresa é, não no que está na parede. Então acho que isso é muito claro para saber, cara, qual que é o tipo de fit. Uma vez que você entende muito bem qual é essa cultura, aí você tem que garantir que todo o teu processo de contratação, de formação e desenvolvimento, de promoção e eventualmente um desligamento, tem que estar pautado sobre isso. Além, é claro, da performance, que isso aí tem que... É claro, né? Se tiver uma pessoa que é super aderência, mas não entrega resultado, não faz sentido. Mas quando você começa a encaixar tudo isso, você começa a ter consistência. Quando você consegue ter consistência, quando você começa a crescer, você começa a tua cultura continua evoluindo. E esse foi um desafio que a gente demorou um pouco para entender como é que a gente podia colocar isso, né? Antigamente era fácil você fazer isso com 100, 200 pessoas. Era eu contratando, eu desenvolvendo, o Daniel contratando ali também, desenvolvendo. A gente sabia, eram os 3 fundadores dividindo. E quando passa de 500? E quando passa de 1.000? Né? Como é que a gente se garante? Infelizmente, eu não posso mais entrevistar todo mundo. Então, quando você tem claro, né, qual que é o propósito da empresa, o que você quer, quais são as pessoas que você quer trazer com de fato muito claro, né? A gente tem 12 princípios na Madeira. E a contratação é em cima desses 12 princípios. Né? A promoção é em cima desses 12 princípios. O desligamento é em cima desses 12 princípios. Então, você começa a ter uma consistência. Né? E aí, de fato, você começa a construir uma cultura sólida. E cada um tem a sua. Né? Para a gente é uma coisa, para a Amazon é outra, para a Ambev é outra. E não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é o que funciona ali vai funcionar aqui. Não. Eu acho que com relação à cultura, eu acho 2 coisas que a gente tem aprendido. Cultura é uma coisa única. Tá? Normalmente no DNA dos founders, ali na visão, é dali que vem, né? Quando você olha, eu acho que aí para gestão, aí eu acho que tem muita coisa no mercado e vários benchmarks aí, depende de cada indústria, que você consegue beber bastante, desde Toyota, a gente tá aplicando muito, a gente gosta da Amazon, então a Amazon é um que a gente gosta, né, a própria questão de gestão, né, do 3G. Então aqui você tem um pool de ferramentas de gestão que você pode utilizar. Agora, quando fala de cultura, esse aqui você tem que definir. Se você que eu digo, né, o grupo de fundadores, né, não tiver isso claro,
E aí, de fato, tomar as decisões, e acho que esse é o ponto difícil, que é, quando você tem isso muito claro, você conseguir, e de uma forma muito clara, tomar as decisões, e o mais importante, tomar as decisões difíceis olhando para isso. É aí que você vai entregar o exemplo. Não é nas fáceis. Nas fáceis é fácil. Agora, como é que você garante que você está tomando as decisões difíceis em cima disso? Então, quando você começa a botar esses blocos, você consegue ter muito mais gente engajada, né? E sempre vai ter desafios, mas entregando. Então, acho que essa questão de pessoas é uma coisa que eu sempre falo. Se eu pudesse fazer, né? Falar, pô, faz um... Volta e o que você... Com certeza eu teria investido ainda mais tempo. Eu achei que eu investi, mas eu teria investido muito mais. Se eu perguntar pro Daniel, vai ser a mesma coisa. O Marcelo vai ser a mesma coisa, né? A gente fizesse 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente deveria ter focado ainda mais nisso. O restante, você vai encontrar um caminho, né? Mas essa parte de pessoas é o teu impacto no longo prazo. Até porque a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Isso é muito verdade. Assim, e é inevitável. Você está crescendo, você vai ter problema de cultura, problema de pessoas. Você vai ter que ter um planejamento de cultura. Às vezes, contratar uma empresa de cultura para ver lá os artefatos, os rituais, as coisas, como que as pessoas vão se encaixar. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não é. É o reflexo dos donos. E o que você falou também, que é um erro da galera que tá começando, que o cara vai lá, coloca um quadrinho na parede, assim, tipo, olha isso, não sei o que, não sei o que. A gente fez isso. 2012 a gente fez isso. Esquece. Exemplo, é o dia a dia, é forjado ali, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a cultura, ela vai... Assim, e é um problema de gestão pelo seguinte... Porque se você tem uma cultura que não vai se encaixar com alguém que vai vir para sua empresa, você pode até fazer ali uma proposta, tirar alguém de um outro lugar, vir para cá, trabalhar com você e tal, só que ele não dá match com a cultura, logo ele entrega menos. Não. Você acaba com o desempenho. Eu vou te dar um exemplo do nosso princípio, tá? Que é ganhe credibilidade, conquiste seu espaço. Por que a gente fez questão... E a gente escreve, em todos os princípios que a gente tem, né? Você tem o princípio e você tem a descrição. Por que a gente colocou ele? Porque a gente... Ao longo da nossa história de crescimento, a gente trouxe muita gente de fora, executivos, e falava, né, a gente, né, fundador, primeira viagem desse tamanho de empresa. Esse cara aqui é o bambambam, vai ajudar, vai resolver todos os problemas, agora acabou. E aí trazia, né, você já dava um baita escopo para a pessoa e ele saía fazendo tudo. E aí depois o que acontecia? Um monte de problema. Ele ia embora, né, e aí a gente já tava com aquele buraco lá, deu um monte de espaço, recurso pedia, a gente dava e vai... E a gente falou, opa, peraí, qual que foi o aprendizado que a gente... E eu acho que esse é o ponto, vai evoluindo também, você vai aprendendo. Então a gente veio construindo os nossos princípios ao longo do tempo. E a gente colocou isso porque a gente falou assim, olha, não importa quem seja, de C-level, gerente, diretor, etc. Você precisa chegar aqui, você precisa primeiro ganhar credibilidade com o que você, né, foi contratado, para depois você ganhar teu espaço. Né? Então isso é uma coisa super importante. Não é, porque eu cheguei porque eu tenho título. Sorry, desculpa. Então, esse é o tipo de coisas, né, que a gente deixa claro, né? Fazer mais com menos. Então, teve um período que a gente também, né, saía fazendo, contratando, todo mundo achava que era dinheiro infinito. E a gente começou por muito escassez. A gente quase quebrou, a gente contava o migalha de pão. Depois que a gente conseguiu ter uma rodada, a gente falou assim, os fundadores continuavam com a mesma mentalidade, mas de repente a gente estava contratando gente e que vinha de outra indústria e achava que dinheiro era infinito. Então, a gente falou assim, aqui tem que ter um princípio claro, que é fazer mais com menos. Não é menos com menos, é mais com menos. Então quer dizer que você precisa tomar cuidado com cada recurso, seja para expansão ou com os atuais. Então esse é o tipo de coisa que você vai definindo. E aí se você, numa entrevista, você vai lá e fala, peraí, eu acho que essa pessoa aqui me dá um exemplo de fazer mais com menos, que você de fato teve que fazer. Peraí. Não, eu sempre gosto de ter muito recurso e sair experimentando. Não tem controle nenhum. Então é isso que, né, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E hoje eu me sinto 10 vezes, assim, eu falo, cara, quando eu olho para isso, eu falo, a empresa, quanto mais a gente foca nessas coisas, mais ela vai ter, né, um horizonte duradouro, de fato, de continuar primeiro, além do Daniel, do Marcelo e do Robson, que acho que esse é o grande ponto. Como é que você constrói um legado e que fique além da tua gestão. Legal. Antes de partir para a última pergunta, ainda fazendo um adendo final ao que você falou, você disse assim, poxa, se a gente soubesse disso antes, para até investir mais tempo nisso, tem uma coisa, que lidar com pessoas, além de muito estudo, também é vivência, cara. É muito de comportamento humano, até de se descobrir, de entender, assim, nós somos assim, a nossa empresa é desse jeito, e
nenhuma empresa contrata alguém para dar errado. A gente tem expectativa assim que as pessoas deem certo e até num período de experiência que seja, 45, 90 dias, é muito triste, cara, você ter que falar para a pessoa assim, poxa, não se encaixou, sabe? Por isso que tem que ter todo esse cuidado de cultura, de contratação, o cuidado com as pessoas. A empresa, ela não contrata para mandar embora. Ela não quer fazer isso. Ela não contrata para queimar dinheiro, fazer um cash burn ali, tirar alguém de lá que tá feliz, vem para cá, tá infeliz. O cara entrega menos, vira um... A gente não quer isso, entendeu? Então, olha como é importante esse cuidado com pessoas, só que também tem que levar umas na cabeça, assim, nessa jornada e a convivência que a gente vai conseguir isso. Última pergunta, que eu sei que teu horário tá puxado. Como que o seller pode vender mais hoje no Madeira? Gosto. Eu acho que a primeira pergunta, quando a gente pensa em venda, é pensar o que a gente chama lá na Madeira de working backwards, que é do cliente para dentro. Então, assim, acho que pensa como cliente, né? Acho que é você, primeiro, tendo o produto certo, né? Então, assim, o produto certo aqui é, de fato, entendendo. A gente, por exemplo, na plataforma, a gente dá bastante inputs de quais demandas, etc. Então, assim, qual é o meu produto, né? Se esse produto, de fato, ele tem uma foto boa, né? Uma descrição boa, tá com prazo bom, com frete bom, né? Assim, então, os básicos, né? Então, acho que... E aí tem uma questão de competitividade de preço, mas eu vejo muitas vezes até na nossa plataforma, que às vezes a gente vê, né? O mesmo produto está sendo vendido no Mercado Livre. E como é que o cliente compra aqui? Né? Porque, de fato, a gente é um especialista, então o cliente, por algum motivo, se sente mais confortável, né? Tem algumas coisas ali. Então, eu vejo que, às vezes, o seller às vezes está só olhando a competitividade, o preço, se é um produto mais commodity, né? Ou um similar, mas muitas vezes ele esquece do básico e que o cliente está olhando ali, peraí, tem mais informações aqui, é a foto, né? Tem um selo, o meu prazo de entrega. Então, assim, tem muita questão além do preço em si, que eu acho que às vezes a gente peca. Então, acho que olhando, a primeira coisa é um olhar aí muito, muito de fato do cliente, né? E quando você compara com outros, né? Porque no final do dia, marketplace é isso, quem que entrega a melhor oferta. E muitas vezes a gente acha que a melhor oferta é somente uma questão de preço. E a melhor oferta é muito além disso, né? E eu acho que aqui tem, enfim, vários cases e conteúdos que te falam sobre isso. Então, acho que para vender mais é justamente você, acho que tem um cuidado. E muitas vezes o seller, a gente, né, e eu vejo também a gente como seller, a gente quer sair fazendo e começa a querer ser generalista. Bota tudo porque vai vender, porque daí, né? E aí você começa... E perde o foco, de fato, de você entender aquela tua oferta, né? No nível mais granular, da especialização. E quanto mais genérico você né, nesse mundo, mais genérico você vai ter de resultado. Então, assim, mais gente genérica também vai estar competindo. Quanto mais detalhe você for, e aí eu acho que aqui é entender o nicho que você... Né? Hoje eu vejo, assim, marketplace sellers como umas coisas, assim, mais, vamos falar assim... com maior oportunidade de crescimento em tão pouco tempo, principalmente agora com os marketplaces, que você não precisa construir um site. E o que eu vejo cada vez mais às vezes, os sellers querem vender tudo generalista. Tem oportunidade para tudo. Faz bem uma coisa, depois você vai para a próxima. Não tenta querer dominar o mundo de uma vez só. Então, minha dica que eu dou é se especializa. Foca em ser bom. Aonde você quer ser bom. E aí lá você tem que ser bom em tudo. Não tenta ser bom meia boca. Né? Fala que eu vou ter que se dominar. Né? E aí aqui como é que eu vou ser a melhor descrição do que o concorrente, como é que eu vou ter o melhor prazo, como é que eu vou ter melhor foto, como é que eu vou ter o melhor prazo de entrega, né? E aí você vai vender mais. Robson Privado, um dos melhores podcasts aqui do Converse Puro. Não é verdade, pô. Isso é real. O cara super desenrolado, não é à toa, né? Que lida super bem com pessoas, estuda isso, também tem... Poxa, foi incrível, foi muito legal. Agradeço demais aqui a sua presença, passou muito rápido. Vou deixar então só um breve momento para você se despedir, de repente deixar um recado final ou falar como que as pessoas podem te encontrar, não sei se LinkedIn, coisa do tipo. Vai lá, eu volto e encerro aqui esse bate-papo. Boa, bom, primeiro super prazer, né? Adoro falar sobre esse tema. Tinha que ser 2 horas aí, Pablo. Esse tema aqui, que tema que eu gosto, pessoas e e-commerce é a única coisa que eu fiz aí nos últimos mais de uma década. Eu acho que, enfim, 2 recados, acho que um para os sellers que estão escutando a gente, eu acho que estamos num momento difícil, mas tem muita oportunidade, gente. Isso aqui não é uma corrida de 10K, eu gosto de correr. Isso aqui eu falo uma série de maratonas, você vai uma e vai para outra. Então, acho que foca muito no teu cliente, né? De fato, entender aonde e no teu core, como é que você consegue, de fato,
entender quem é você e falar, cara, em cima disso, olhando para o meu cliente, como é que eu construo uma proposta de valor? Eu tenho certeza que se você focar nisso e na redução ali de custos, você vai passar e quando falar, né, daqui a pouco eu falar, tô crescendo pra caramba, enfim, então acho que tem uma oportunidade grande, acho que focar muito no controle que eu queria reforçar. E o segundo ponto é, sellers aí fazer o jabazinho aqui da madeira, né? Venho pra madeira, aí você é seller de casa, lembrando que a madeira hoje, né, disparado aí como móveis, mas a gente entrou em outros segmentos, então hoje a gente tem aí tudo para casa, então desde eletro, né, decoração, material de construção, então assim, tudo que vocês tiverem aí, vem para madeira, e se quiserem me achar aí, né, eu vou tentar, meu tempo é meio escasso, mas pelo LinkedIn ali, né, se tiver alguma coisa legal, a gente depois tenta conversar. Show de bola, agradeço demais novamente e até me veio um negocinho aqui, um recado final de um negócio que você puxou, que, olha só que interessante, não adianta querer abraçar o mundo inteiro. Então, beleza, foca ali no que você é bom para depois você ir colocando outras coisas. Mas também é possível você fazer nisso o trabalho o reverso, que é foca de fato em um nicho, mas existem possibilidades de subnicho, do nicho, hoje em dia, de tão grande que é o mercado, cara. Assim, se você for analisar hoje as empresas, tem gente que trabalha com coisas que você não acredita que existem comunidades quentes e ativas no Brasil. Então, olha como tem oportunidade, sabe? Essa coisa de... Tem que tomar muito cuidado com com a corrida dos ratos, assim, né? Todo mundo ficar brigando, oceano vermelho ali, cara, isso aí não funciona, a conta tem que sempre fechar. Muito bom, Robson, tamo junto. Obrigado a você também que acompanhou o podcast até aqui e até o próximo episódio.